Fico satisfeito de ver aqui alguns colegas, solicitadores e futuros solicitadores, que eu não conheço, compreendo que serão alunos desta instituição. Em primeiro lugar, quero agradecer a simpatia do convite do ISCET, na pessoa da doutora Melanie, em dupla qualidade, na qualidade de representante da OSAI e de representante do Ser Basculário, Dr. Carlos Rezende, que por motivos estritamente profissionais, também que têm a ver com o cinquentenário do Código Civil, não pôde estar presente, mas que agradece o convite. E pessoalmente também quero agradecer a sua simpatia por me ter convidado, já tive o prazer de aceder ao seu convite anteriormente, e felicitá-la pelo índice qualitativo que as intervenções e as matérias que foram prelecionadas têm no âmbito deste cinquentenário do Código Civil, que é um código fantástico, com matérias fantásticas e que se aplicam subsidiariamente e supletivamente a todos os ramos do direito. Portanto, eu vou explicar o que é que eu sistematizei nesta intervenção de uma forma célere, que tem a ver com o tema que está expresso no primeiro diapositivo, que tem a ver com o documento particular autenticado como requisito de forma no Código Civil. Eu vou começar por explicitar de forma sucinta o que é a forma propriamente dita, no seu sentido estrito, depois distinguir as tipicidades de forma que o nosso ordenamento jurídico define, depois falar um pouco, também de uma forma sucinta, no nosso ordenamento jurídico, quais os tipos de documentos que existem, a sua força probatória, as suas vicissitudes, e daí passo então para a entrada em vigor de um diploma cuja gênese tem a ver com a alteração do Código de Registro Predial, mas que, concomitantemente, permitiu a alteração de normas do Código Civil, normas de outros diplomas, nomeadamente do Código Notariado, que aqui não vamos falar porque não vamos ter tempo para isso, e que permitiu atribuir legitimidades a outras pessoas que não notários para a formalização de determinados contratos e determinados negócios. De seguida, vou também tentar chamar à colação a importância que o solicitador titulador e a acuidade que o solicitador titulador tem que ter na aferição da consensualidade das partes quando há formalização do termo de autenticação, fazer quase que uma análise sensorial da vontade das partes para aquilatar se há erros de declaração, se há vícios, que possam inclusivamente permitir que o próprio titulador tenha uma atitude de recusa da formalização e da requalificação do documento particular, depois com o termo de autenticação em documento particular autenticado, e o que é que isso vai permitir e o que é que vai originar às partes. E depois vou fazer também uma breve alusão aos artigos, de uma forma também sucinta, aos artigos que este Decreto-Lei 116 de 2008 veio alterar no Código Civil propriamente dito, e, por fim, uma breve alusão e uma indexação, uma conexão de tudo o que eu vou referir ao balcão único dos solicitadores, que depois ali o Dr. Sérgio superiormente irá expor a seguir à minha intervenção. Portanto, vou começar por referir, então, quanto à forma, que a forma do negócio é nem mais nem menos do que o modo utilizado para manifestar as declarações de vontade, e assim considera-se que todos os negócios têm a sua forma, sendo ela mais ou menos complexa. Portanto, a forma abrange tudo o que não é conteúdo do contrato, nomeadamente sinais usados na mensagem, que é uma forma significante, como todo um conjunto de meios humanos e mecânicos usados na sua comunicação, que é a forma de emissão propriamente dita. A forma é um requisito existencial, podendo ser também um requisito de validade, como vamos ver a seguir, das declarações dos quais os contratos se formam. Posto isto, nós temos no nosso ordenamento jurídico
três tipos de forma: a forma legal, a forma voluntária e a forma convencional. A forma legal é exigida ex legis, pode ser determinada por declaração negocial, conforme estatui o artigo 221 do Código Civil. A forma voluntária não é exigida ex legis, é adotada livremente pelas partes, face ao seu princípio de autonomia de vontade, face ao princípio da liberdade contratual e à liberdade de forma também, conforme estatui e preceitua o 222 do Código Civil. Por fim, temos a forma convencional. O que é a forma convencional? É aquela que as partes tenham pactuado a adotar, conforme estipula o artigo 223 do Código Civil. Reparem, posso-vos dar um exemplo. O 1143 do Código Civil, na redação atual, embora esta redação tenha sido alterada pelo 116 de 2008, eu gostava imenso de divagar um bocado nisto, mas a doutora Melanie não me deixa, portanto eu vou ter que ser o mais sucinto possível. Dando um exemplo desta forma convencional, se chegarem ao nosso escritório para formalizar um contrato mútuo, sem hipoteca e sem garantia real, porque aí outra coisa acontece, eu posso fazê-lo, os meus clientes podem me dizer assim, mas nós queremos adequar a forma de documento particular autenticado em detrimento da forma legal, a forma que ex legis está prevista para este contrato, que é a forma escrita. Portanto, e para mais, terão todo interesse nisso face à redação de 703 do Código de Processo Civil, por causa da execuibilidade do contrato e daquilo que, da atual concepção do que é um documento com força executiva. Já se porventura o contrato, esse mútuo, tiver um valor, contrato esse, que é classificado um contrato quod constitutionem, ou seja, um contrato que não é quod effectum, cuja transmissão, cuja efetivação do objeto imediato, que é o empréstimo, o valor pecuniário que vai ser emprestado, só se verifica no momento em que ele é efetivamente entregue na pessoa que efetivamente necessita desse valor para satisfazer as suas necessidades. Por sua vez, temos na ordem jurídica, no nosso ordenamento jurídico, temos três tipos de documentos, qualificados como os documentos, o Código Civil e o Código Notariado dão permissão à distinção dos seguintes documentos: os documentos autênticos, os documentos particulares, propriamente ditos, e os documentos autenticados. Essa panóplia de qualificação está prevista com os seus requisitos não só no Código Civil, como também no Código Notariado. Artigos do Código Civil, 362, número 2, documentos autênticos, documentos particulares, artigo 363, número 3, e documentos autenticados, artigo 377 do Código Civil. No entanto, as ordens jurídicas vigentes têm como regra, como já referi, um princípio que é o princípio da liberdade de forma, artigo 219 do Código Civil. Com a reforma, conforme já falei, com a reforma do registro predial de julho de 2008, o Decreto-Lei 116 de 2008, na sua sistemática, contém primeiro, o que é que ele visa? Ele visa medidas de simplificação, desmaterialização e eliminação de atos e procedimentos no âmbito do registro predial e atos conexos. No entanto, independentemente de ter esta gênese, ele, por sua vez, e consequentemente, altera uma série de artigos do Código Civil que vamos ver mais à frente. Este Decreto-Lei é composto por dois capítulos completamente distintos. Um primeiro capítulo que diz respeito às alterações legislativas, que, como disse, introduz alterações relevantes ao Código Civil e ao Código de Registro Predial, e um segundo capítulo que tem a ver com disposições finais e transitórias, que aí elenca regras relevantes, nomeadamente a elencagem de atos cuja validade dependem de ser celebrados por escritura pública e por documento particular autenticado, que anteriormente à vigência deste Decreto-Lei só poderiam ser formalizados por escritura pública e que eu vou identificar mais à frente, bem como elenca requisitos para os documentos particulares que titulam atos sujeitos a registro predial. E então aí remete-nos essas disposições transitórias
remetem para a criação de uma portaria que já foi criada e já foi publicada, que é a portaria 1535, de 30 de 12, que tem a ver com a promoção do depósito eletrónico do documento particular autenticado de atos que sejam sujeitos a registro predial. A gênese dessa portaria tem a ver com o depósito eletrónico no sítio do IRN e tem a ver com o princípio da certeza jurídica e esse registro é uma condição de validade para o documento particular autenticado. Portanto, interessa-nos, no âmbito do cinquentenário do Código Civil, interessa-nos de forma premente salientar, de conformidade com a entrada em vigor desse diploma legal, importa-nos salientar alterações ao Código Civil no que concerne à forma dos negócios jurídicos, que advêm da publicação deste diploma legal. Nomeadamente, e este diploma legal veio efetivamente permitir que, enquanto que anteriormente muitos contratos, nomeadamente a compra e venda, nomeadamente a doação, compra e venda de bens imóveis, doação de bens imóveis, hipoteca com garantias reais, entre outros contratos, anteriormente à Lei 116 de 2008, ao Decreto-Lei 116 de 2008, exigia a forma de documento autêntico / escritura pública. A partir do momento em que entrou em vigor, passou a possibilitar e a faculdade das partes poderem optar entre o documento autêntico escritura pública ou o documento particular autenticado e, em alguns casos até o regime de casa pronta, que é um regime específico e especial que também foi criado. Posso dar exemplos: compra e venda de bens imóveis, 865 Código Civil, quanto à forma, hipoteca voluntária de imóveis, 714 Código Civil, mútuo 1143, desde que esse mútuo tenha por objeto imediato um valor pecuniário superior a 25 mil euros. No entanto, não foi só, portanto, nesta evolução, como tem vindo a ser dito nestas intervenções, que o direito se adapta à sociedade, também esta evolução da desformalização dos atos que então eram notariais tem vindo a ser consagrado ao longo dos tempos. Não foi só este Decreto-Lei 116 de 2008 que veio permitir a desformalização de atos. Anteriormente, os que conhecem esta matéria também sabem que o Decreto-Lei 255 de 93, de 15 de julho, era admitida a forma menos solene para a compra e venda por documento particular com reconhecimento de assinaturas, desde que acompanhadas de mútuo com hipotecas e o mutuante fosse instituição de crédito e obedecesse a um modelo aprovado. Já antes da publicação deste diploma, existia esta possibilidade especial, esta legislação especial que permitia alguma desformalização. Antes de avançar com outros conceitos, gostava de esclarecer, acho que urge esclarecer com alguma objetividade, o que é uma escritura pública, documento autêntico, e o que é um documento autenticado. No nosso ordenamento jurídico não há nenhuma definição exata do que é uma escritura pública. O 369 do Código Civil emana um conceito e, efetivamente, no nosso ordenamento jurídico, o conceito de escritura pública está suficientemente firmado. Portanto, o que é a escritura pública? É um documento autêntico, realizado pelo notário, com a legitimidade que lhe é conferida, nos termos do artigo 4º, número 2 da linha B do Código Notariado, e que constitui a forma legal para alguns negócios jurídicos. Forma legal essa que está efetivamente adequada já com a nova redação do Código Civil, em determinados artigos, face à faculdade de, em substituição da escritura pública, documento autêntico, poder ser formalizado por documento particular autenticado. O documento autenticado, propriamente dito, está estatuído na proposição normativa do artigo 377 do Código Civil. Sendo um documento particular, cujo conteúdo é confirmado pelas partes perante o notário, neste caso é extensivo
a todas as outras entidades com legitimidade para a titulação e que, em consequência, nele lavram um termo de autenticação. Mais à frente vamos ver qual é a acuidade que o titulador-solicitador tem que ter nessa aferição e na atenção que deve dar à formalização do termo de autenticação e à sua explicação. Mas, também na senda da evolução da desformalização, não quero deixar de falar Não quero deixar de falar num Decreto-Lei 76/2006, nomeadamente através do seu artigo 38, em que deixaram de ser apenas os notários que tinham legitimidade para proceder à autenticação, mas também câmaras de comércio, conservadores, oficiais de registro, solicitadores estes que também a própria legislação, com vista ao princípio da certeza jurídica, tornou implícito que, como condição de validade, que o solicitador tivesse que registar num sistema informático regulado por uma portaria, que é a portaria 657-B, de 21 de junho, todos esses atos. Portanto, sendo este registro uma condição de validade. Este sistema informático foi criado pela OSAI e visa o princípio da certeza jurídica e do controlo da data em que é aferida o reconhecimento e a autenticação. Assim como os advogados o podem fazer através do registro informático como condição de validade. Isto, como veem, anteriormente à publicação e à vigência do Decreto-Lei 116/2008, de 4 de julho. Portanto, outra coisa que eu acho que é relevante nós aqui atendermos e sensibilizar os tituladores é que é de crucial relevância o momento em que é lavrado o termo de autenticação, porque é neste momento que se dá a requalificação do documento enquanto documento particular, que com a assimilação do termo de autenticação e com os requisitos estatuídos no Código Notariado, requisitos comuns, requisitos especiais, entre outros requisitos gerais, também vou tocar neles de uma forma muito sucinta, vai permitir que este documento ganhe a forma necessária e adequada para determinados contratos, sob pena do vício de forma que gera a nulidade do ato. Portanto, o que é o termo de autenticação propriamente dito? Trata-se de uma confirmação do documento particular, ou seja, a confirmação da regulação desencadeada pelas manifestações de vontade humana insertas nesse contrato particular, enquanto contrato particular para si. O termo de autenticação, enquanto peça formal, não se limita a essa função certificante. É através dela que se processa a exteriorização da vontade, da decisão ponderada das partes em confirmarem o conteúdo do documento particular. Isto entronca no Pacto de São Servanda e noutras questões que foram aqui faladas. O que é que isto significa? Isto significa que o titulador investido desta legitimidade, neste caso titulador-solicitador ou titulador-advogado, desempenha, se me permitem estas expressões, uma profissão jurídica de perícia legal. Não é bem isso na sua acessão plena, mas ele tem a obrigatoriedade do conselho ou da adequação da verificação e constatação se há erros declarativos, se há vícios de vontade. Pelo que o titulador deverá ter a cuidado de indagar a vontade das partes na confirmação do teor do conteúdo do documento particular e, por que não, recusar o ato se o mesmo for nulo pelo vício manifesto, ausência de vontade ou vontade deficiente. É quase que uma análise sensorial. Também não vamos exagerar, mas há que ter esta acuidade e esta sensibilidade. É importante, então, aferir a formação da vontade em confirmar o conteúdo do documento particular que seja causa dessa nulidade se porventura existir a ausência de vontade ou a vontade deficitária ou o erro de declaração. Daí subjaz o quê? Subjaz a necessidade de explicar às partes o conteúdo do termo de autenticação e do que resulta daí. Que a partir dessa data o documento, antes particular, adquire a natureza jurídica do documento autenticado
e que esta mudança de natureza tem consequências quanto à forma da declaração negocial, nomeadamente se houver inobservância da forma legal. 220 do Código Civil. O 364, por sua vez, afere-nos a exigência legal do documento escrito. A proposição normativa 364 afere o seguinte. Portanto, o 364 tem aqui duas... Esta parte já passei. O 364 do Código Civil afere-nos aqui duas questões importantíssimas. A primeira parte e a segunda parte do 364. Quando a lei, como forma de declaração, exige documento escrito, autêntico, autenticado ao particular, está a formular uma exigência ad substância, pelo que o ato será nulo se de tal forma se mostrar observada, não se mostrar observada, ou existir outra forma superior. 220 do Código Civil, que é a consequência dessa situação. Apenas e só quando a lei se refira clara e expressamente à prova do negócio, é que a exigência do documento deve ser entendida como ad probatione, pelo que o ato não é nulo, mas só pode provar-se por confissão expressa, judicial ou extrajudicial. Sendo extrajudicial, devendo, nesse último caso, constar documento de igual ou superior valor probatório. Isto é importantíssimo vocês perceberem. É um artigo que está aqui assim meio despercebido, mas é de crucial relevância para vocês perceberem a responsabilidade que está cometida ao titulador solicitador ou ao titulador advogado. Por outras palavras, se me permitem dizer isto por outras palavras, como regra geral, os documentos escritos, autênticos, autenticados ou particulares, quando exigidos como forma da declaração, são exigidos como formalidade para a sua validade ad substância. Novamente, 364, número 1. Ao contrário, vício de forma, nulidade. E apenas quando a lei se refira claramente à prova do negócio, é que é de entender que a sua exigência se destina a essa prova ad probatione, conforme o número 2 do artigo 364 e conforme já referi. Vamos exemplificar isto. Se António confere procuração verbal a Manuel para celebrar um contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, o facto de A confessar que outorgou voluntariamente os poderes representativos, porque estamos na representação voluntária, não basta para provar a representação. Porquê? Por aquilo que já foi dito. Dado que a procuração, neste caso, tem de constar documento assinado por representado. O 262, número 2, do Código Civil, diz-nos que a procuração tem que adequar a forma ao negócio de per si. 410, número 2, contrato de promessa de compra e venda. Documento escrito assinado pelas duas partes se o contrato for bilateral ou assinado por uma parte se for unilateral. Vício de forma. Outro exemplo. Contrato de promessa de compra e venda de uma fração autónoma, edifício a construir ou construído. Procuração. 410, número 3. Forma legal. Documento escrito com reconhecimento presencial. Seja ele com menções especiais ou sem menções especiais. Não interessa. Reconhecimento presencial. Forma da procuração. Procuração com reconhecimento presencial. Não imaginam as dúvidas que muitos colegas colocam porque não atendem a isto com rigor. Se atenderem a isto com rigor, deixam de... É bom ter dúvidas e continuamos a ter dúvidas, todos nós, mas é muito mais simples, muito mais claro. Continuando. Ainda tenho tempo. Entretanto, gostava de, depois destes conceitos, da chatice destes conceitos substantivos, gostava de transpor isto um pouco para o balcão único dos solicitadores e de, face à panóplia de legitimidades
anteriores, conforme já referi, ao Decreto-Lei 116 de 2008, e ulteriores a esse mesmo diploma legal, de elencar aqui algumas situações e constatar o que é que acontecia anteriormente ao 116 de 2008 e o que é que acontece ulteriormente ao Decreto-Lei 116 de 2008. Existiam atos que, por força da lei ou por vontade das partes, eram obrigatoriamente celebrados. Antes, por escritura pública, em que a competência era exclusiva dos notários ou outras entidades em que a lei excepcionalmente assim o permitisse, conforme já referi, e, nomeadamente, a órgãos especiais de função notarial, conforme emana o artigo 3º do Código Notariado. Contudo, essa situação alterou-se com alguma preponderância face à entrada em vigor de 116 de 2008, porque veio alargar o âmbito dos tituladores relativamente a muitos negócios. Relativamente às procurações, também posso dar aqui um exemplo, que as procurações lavradas no interesse do mandatário ou de terceiros, vulgarmente designadas por procurações irrevogáveis, porque as procurações nunca são totalmente irrevogáveis. O Decreto-Lei 116 de 2008, o legislador disse menos do que aquilo que queria dizer, com o devido respeito de outras opiniões de pessoas que estão aqui presentes. No meu entendimento, no meu humilde entendimento, e tendo em atenção todos os preâmbulos de normas que, entretanto, entraram em vigor quanto à obrigatoriedade do depósito eletrónico de procurações formalizadas em que, nessa mesma procuração, tenham poderes dispositivos de direito reais de propriedade ou figuras parcelares de direito real de propriedade, há uma condição de validade que é o depósito eletrónico. E, se lerem esses preâmbulos, o legislador partiu sempre de um princípio que essas procurações e esses atos estão no âmbito da desformalização de 116 de 2008. No entanto, quando este decreto-lei entrou em vigor, o legislador esqueceu-se de alterar o número 2 do artigo 116 do Código Notariado. E como se esqueceu, não sei se aqui o Dr. Luís é da mesma opinião... Não, que se esqueceu, tenho a certeza absoluta. E como se esqueceu, os senhores notários, com o devido respeito dos seus notários, com o superior respeito pelos seus notários, entendem que não, senhor, não foi essa a intenção do legislador, portanto, uma interpretação literal e gramatical, conforme lhes convém, como é lógico, e sem atender a toda a panóplia de legislação que, entretanto, saiu, e sem atender ao que dispõem as disposições transitórias de 116 de 2008, como disse há um bocado, entendeu que, não tendo sido alterado o número 2 do 116 do Código Notariado, entendo que, efetivamente, o solicitador titulador e o advogado titulador não têm competência para lavrar estes atos, uma vez que o número 2 do artigo 116 diz que ele tem que ser lavrado por instrumento público e arquivado no notário. Embora há uma panóplia, como já referi, de legislação que tendencia em sentido contrário. Portanto, há aqui uma incongruência. Também não quero deixar de frisar que, mesmo antes, voltar a referir, que mesmo antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 116 de 2008, o artigo 38 do Decreto-Lei 76A de 2006 veio atribuir competência aos notários, às câmaras de comércio, indústria, reconhecidas pelo Decreto-Lei, pelo Decreto-Lei 244/92 de 29 de 10. Aqui, atos estes que devem ser feitos pelos solicitadores ou advogados que representem estas entidades. Não confundir isto. O solicitador, por conseguinte, tem aqui uma panóplia de legitimidades que lhe são acometidas e que deve aferir também, do ponto de vista fiscal, o cumprimento das obrigações, as liquidações dos impostos, sob pena de responsabilidade solidária em alguns casos, cumprir os requisitos, que são imensos, do Código Notariado, no que concerne à forma como lavram reconhecimentos,
como lavra o termo de autenticação, como o redige, etc. Em breve síntese, portanto, resumindo aquilo que foi dito até agora, o termo de autenticação, propriamente dito, deve atender aos requisitos comuns e especiais do artigo 151 e 152 do Código Notariado e demais preceitos legais aplicáveis também no Código Notariado, nomeadamente a composição do termo, os materiais utilizáveis, as regras de escrita, as ressalvas, a redação do termo, os documentos passados no estrangeiro, as entidades intervenientes, as qualidades e poderes dos representantes na representação voluntária, na representação legal, na representação orgânica, entre outras, entre uma multiplicidade muito grande de regras e de requisitos legais que são previstos. Não esquecendo o registro informático que eu já referi, emanado na Portaria 1535, como condição de validade, que terá que ser feito no dia ou nas 48 horas seguintes, desde que se consiga provar que o sítio da internet estava, efetivamente, com uma anomalia que não nos permitiu, portanto, fazer o registro informático. Finalmente, também me interessa referir aqui outra questão importante. A partir do momento em que é formalizado e finalizado o termo de autenticação e cumpridos todos estes requisitos, esse documento particular, requalificado documento particular autenticado com o termo de autenticação, é entregue aos interessados. E é entregue aos interessados, nomeadamente no que diz respeito ao documento particular autenticado, que funciona como instrumento de bolso, que é o trivial documento particular autenticado, sem atendermos aos documentos particulares autenticados, que o solicitador tem legitimidade para fazer a partir da vigência do Decreto-Lei 116 de 2008 e cujo objeto seja sujeito a registro predial, que aí já há outras nuances eu vou identificar a seguir. Portanto, depois de formalizado um determinado termo de autenticação num documento particular, esse documento particular autenticado é entregue às partes e as partes utilizam-no, como muito bem entenderem. Portanto, esse tradicional documento é uma espécie de avulso, apto para circular física e literalmente de mão em mão, e que está exposto à superveniência de qualquer vicissitude que lhe afete a integridade e por arrastamento à idoneidade probatória que, em princípio, lhe é reconhecida legalmente. Ou seja, esse documento, esse tradicional documento particular autenticado, que é numa procuração em que as partes, em que, face à obediência à forma legal, as partes têm que lavrar termo de autenticação, a qualquer outro documento particular que as pessoas queiram dotá-lo de qualificação de documento particular autenticado, ele é entregue às partes e as partes levam-no e utilizam-no e está sujeito às tais vicissitudes e, por arrastamento, à sua idoneidade probatória. Já a mesma coisa não acontece, vamos fazer essa paridade com o documento particular autenticado, que tem a ver com atos sujeitos a registro predial e que tem a ver com a desformalização, essa sim, do 116 de 2008, e que aí já não acontece este problema do arrastamento da idoneidade probatória e do problema da vicissitude. A afetação dessa vicissitude e da sua integridade não é afetada. Porquê? Porque esse termo de autenticação, essa escritura, imaginemos uma escritura de compra e venda, ou um documento particular autenticado de compra e venda. A escritura de compra e venda é arquivada no notário. O documento particular de compra e venda é arquivado no meu escritório, o que significa que esse original não está sujeito a essas vicissitudes. Não é? Ele é... a compra e venda propriamente dita pode ser lavrada pelo solicitador, titulador, ou pode já vir exarada e lavrada pelas partes, e nós só temos que aferir, em função desse conteúdo, se ele contém todos os seus requisitos legais. Se não contiverem todos os requisitos legais, poderemos suprimi-los no termo de autenticação. Desde que não sejam, vou-vos dar um exemplo, um contrato de compra e venda particular que venha ao meu escritório para eu lhe dar a forma legal, para eu lavrar o termo de autenticação e que não contenha o preço, não contém o elemento essencial e, como tal, eu tenho que me recusar, é a tal aferição a quando há a formalização do termo de autenticação,
do conteúdo, da vontade das partes. Eu não posso, de forma alguma, verter um termo de autenticação, lavrar um termo de autenticação de um contrato de compra e venda sem preço. Eu não posso lavrar um termo de autenticação de um contrato particular de compra e venda que me seja exibido no escritório sem aferir se o transmitente é o legítimo proprietário do direito de propriedade. Faça outros requisitos que não estão no Código Civil, mas que estão noutros diplomas legais. Eu não posso lavrar um termo de autenticação, se assim as partes o quiserem, num contrato de promessa de compra e venda contradição. Contradição até posso, porque tenho 30 dias para liquidar o IMT a partir do facto da tradição. Mas não posso lavrar um termo de autenticação se as partes quiserem essa formalidade, ou não posso reconhecer presencialmente a assinatura num contrato de promessa de compra e venda com cláusula de cedência e pressão contratual, sem que esteja pago o IMT sob pena da responsabilidade solidária. Portanto, há aqui a aferição de uma série de requisitos que transcendem o Código Civil propriamente dito e que também não podem... Portanto, nós temos que estar muito atentos e quando vamos lavrar um termo de autenticação em qualquer documento, temos que o ler atentamente, temos que verificar o seu conteúdo, temos que verificar se há erros de declaração, se há vícios de vontade. Portanto, imaginem a panóplia de cuidados que o titulador tem que ter ao lavrar o termo de autenticação. Por sua vez, o artigo 22 do Decreto-Lei 116 de 2008, que são os tais artigos que correspondem às disposições transitórias deste diploma legal que veio permitir a desformalização de determinados atos que antes, obrigatoriamente, obedeciam à forma de escritura pública de documento autêntico, em obediência ao conteúdo, à data do artigo 80 do Comitariado, que, entretanto, também foi esvaziado por consequência da entrada em vigor do Decreto-Lei 116 de 2008. Este artigo 22 elenca nas suas alíneas A a G os atos cuja forma legal foi alterada no sentido de facultativamente e por convenção recíproca as partes poderem optar pelo documento autêntico / escritura pública, pelo documento particular autenticado ou, em alguns casos, pelo procedimento de casa pronta. Portanto, isto originou, conforme já referi, os esvaziamentos do conteúdo do artigo 80 do Comitariado e, com vista à certeza jurídica, não volto a referir, foram criados requisitos adicionais, nomeadamente a criação da Portaria 1535 para o depósito eletrónico no mesmo dia, como condição de validade do termo de autenticação, nesta especificidade. Não o termo de autenticação tradicional, que é o tal instrumento avulso, que está sujeito àquelas vicissitudes, mas sim o termo de autenticação, cujo original, o documento particular autenticado, cujo original é arquivado no nosso escritório obrigatoriamente, o documento físico, que é depositado num site do Ministério da Justiça e que está sujeito a registro predial. E o balcão único entronca nisso, o balcão único do solicitador entronca nessa panóplia de atos cuja aferição da legalidade se verte naquilo que eu já referi e em muito mais requisitos legais que transcendem o próprio Código Civil. Agora, se me permitem, sem querer ser fastidioso, gostava de referir alguns atos que, efetivamente, o Decreto-Lei 116 de 2008 veio alterar o Código Civil no que concerne a que, anteriormente, obrigatoriamente a forma era o documento autêntico de escritura pública e que agora pode ser facultativamente o documento autêntico de escritura pública ou o documento particular autenticado. Temos, em primeiro lugar, o contrato de promessa com eficácia real. Como sabem, o contrato de promessa tem força meramente obrigacional. Pode ser bilateral, unilateral, mas nós podemos dotar, se assim pretendermos, a relação obrigacional que emerge de um contrato de promessa, podemos dotá-la de eficácia real, de eficácia erga omnes. Isso vai originar um registro de promessa de aquisição com caráter definitivo em sede de registro predial, que aqui o Dr. Luís poderia explicar muito melhor que eu, e por conseguinte, o 413, número 2 do Código Civil, dada essa relevância e da eficácia erga omnes dessa relação obrigacional, ou seja, a dotação da eficácia real à relação obrigacional que emerge do contrato de promessa, obriga a que a forma
dessa tipicidade ou dessa tipicidade do contrato de promessa com eficácia real revista a forma do documento autêntico ou documento particular autenticado. A cessão de créditos hipotecários, artigo 413, número 2, se já referi. A cessão de créditos hipotecários, quando não seja feita por testamento e a hipoteca que recaia sobre bens imóveis, 578, número 2, também foi alterada em que passou a ser permitido o documento particular autenticado. O ato constitutivo da consignação, se respeitar a coisas imóveis e não for efetuada por testamento. Artigo 600, número 1, também veio permitir, a partir de 116 de 2008, que seja formalizado, se as partes assim o entenderem, por documento particular autenticado. A constituição ou modificação de hipoteca voluntária quando recaia sobre bens imóveis e não constar testamento. 714 Código Civil também foi alterado no sentido de ser permissível a forma de documento particular autenticado. O contrato de compra e venda de bens imóveis, contratos quod effectum, em que a transmissão de propriedade, 408 Código Civil, a transmissão do direito de propriedade se dá por mero efeito de contrato. 875, efeitos essenciais da compra e venda, que é e forma que tem a ver com o documento autêntico, o documento particular autenticado. A resolução, se respeitar a coisas imóveis, após a notificação social ao comprador, se respeitar a coisas imóveis. 930 do Código Civil, que também foi alterado subsequentemente e com a entrada em vigor de 16 de 2008. A doação de coisas imóveis. 947, número 1. O contrato mútuo de valor superior a 25 mil euros, 1143 do Código Civil. Aqui, contrato mútuo, deixem-me falar aqui num pormenor, também uma coisa muito rápida. Já há quem entenda, embora isso seja uma interpretação muito rebuscada, que, independentemente de a portaria 1535 referir expressamente que só é obrigatório o depósito eletrónico de atos sujeitos a registro predial como condição de validade, há quem entenda, se não me engano é o Neto Ferreirinha que fala sobre isso, há quem entenda que, como anteriormente ao 116 de 2008, o mútuo superior a 20 mil euros, salvo erro a 20 mil euros, o 1943, era lavrado no notário e era arquivado, porque era uma escritura pública, em paridade com isso, o Neto Ferreirinha entende que, independentemente da portaria, embora seja uma interpretação um bocadinho extensiva, mas e teleológica até. Não tem internet. É impossível. Entende que, em obediência a isso não ser um instrumento avulso propriamente dito, e sujeito às tais vicissitudes, conforme referi, ser um documento que, no plano histórico, no plano de interpretação do elemento histórico, chamando o elemento histórico, que era depositado no notário antes do 116 de 2008, que agora se deverá fazer o mesmo, que agora, independentemente da portaria 1535, referir que só, e é condição de validade para os documentos particulares autenticados dos atos sujeitos a registro predial, independentemente deste mútuo, se não tiver hipoteca com garantia real, e independentemente de tudo isso, poder ser lavrado como instrumento avulso, porque entregamos à pessoa e ela leva, não é condição de validade o depósito eleitórico que ele entende que se deve fazer. Não se pode. Podes. Não se pode, tem que ter o depósito do documento. Eu sei, eu percebo, mas podes... Tem que estar associado a um prédio. Eu sei, mas tu podes pôr o prédio 000, podes dar a volta a isso do ponto de vista informático. Isso não gera nenhuma vicissitude, nem nenhuma nulidade, portanto isso não é uma condição de validade. Eu só estou a dar eu só estou a dizer aquilo, eu não estou a dizer que concordo ou não concordo com essa opinião. O registro eletrónico na plataforma dos termos da portaria aquilo... 657B. Se ele defender o arquivamento, entende-se. Por aí está bem. Ora bem, o que diz aqui o Dr. Luís Ribeiro, e eu se calhar até concordo com ele, eu só estou a dizer qual é a opiniões que existem sobre esta matéria e que eu posso ou não posso concordar com elas. Eu não estou a dizer que concordo, estou só a dizer que há autores que defendem isto. E, independentemente disso, existe este problema. Há na mesma a condição de validade o registro com base na portaria 657B, conforme ele diz muito bem, uma vez que um documento particular autenticado de um ato não sujeito a registro predial, é a condição de validade o registro feito com base nessa portaria. Isso é indispensável, porque senão não é válido o documento. O que eu estou a dizer não é isso. O que eu estou a dizer é que, independentemente de concordar ou não com essa opinião, estou a dizer qual é o raciocínio de alguém, que me parece-me que é o Neto Ferreirinha que fala sobre isso, independentemente de ter razão ou não, que adianta este tipo de raciocínio em paridade daquilo que se fazia antes de 116 de 2008, uma vez que o documento, uma vez que
toda a legislação do 116 de 2008 nos remete para a aplicação subsidiária de todas as normas do Código Notariado, e é por aí que ele fundamenta a teoria dele. Independentemente disso, não é possível, como diz aqui o Luís Ribeiro, não é possível depositar o documento particular autenticado do mútuo com base na portaria 1535, porque ele pede o artigo. Pede o prédio, exatamente. E como pede o prédio, só consegue fazê-lo se puser lá 000 no prédio. Pronto, mas eu só estou a falar numa opinião do Neto Freirinha que efetivamente, se quiserem depois ler, podem ler. Entre mais contratos, a renda perpétua, por exemplo, o artigo 1232 do Código Civil também foi também um ato que foi desregularizado. O contrato, a renda vitalícia, se a coisa ou o direito alienado for de valor igual ou superior... desculpem. Exatamente. A renda vitalícia, se a coisa ou o direito alienado for de valor igual ou superior a 25 mil euros, 1239 do Código Civil. A transação preventiva ou extrajudicial, quando dela possa derivar algum efeito para o qual seja exigida a escritura pública ou documento particular autenticado, artigo 1250 do Código Civil. A modificação do título constitutivo da praia horizontal, incluindo a resultante da junção ou da cisão de frações autónomas, artigos 1414 e 1422-A do Código Civil. E a alienação de herança ou de quinhão hereditário, se existirem bens cuja alienação deva ser feita por escritura pública ou documento particular autenticado, artigo 2126 do Código Civil. Pronto, esta, sem querer ser mais exaustivo, esta é a panóplia de atos que me oferece precisar no que concerne à desformalização após a entrada em vigor 116 de 2008. No que concerne ao balcão único dos solicitadores, aqui o Dr. Sérgio fará a sua intervenção de forma sucinta. Muito obrigado pela vossa atenção.